melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a melhor escola. A paz do Senhor, queridos alunos. Eu sou a professora Juliane Lira. Estou aqui hoje para lecionar a nossa última lição, a lição de número 13, que assim encerra este ciclo de 13 lições, onde nós estamos aprendendo ou aprendemos sobre o livro de Josué, um tempo de conquistas, fé e obediência. Nós aprendemos com esse livro ao decorrer desse trimestre. Para início de conversa, se você ainda não é inscrito no canal aqui da nossa igreja, se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre ficar por dentro, né, dos vídeos que nós estamos publicando por aqui. E não deixa de compartilhar esse vídeo com o teu colega de turma, com o teu irmão e amigo, né, para que todos nós possamos aprender juntos, tá bom? Comenta, deixe seu comentário do que você achou ao longo desse trimestre, o que os ensinos, né, essas lições trouxeram para a sua vida espiritual. A lição de número 13 tem como título Renovando a Aliança. O título da nossa lição hoje, muito lindo, não é verdade? Renovando a aliança. E o nosso texto do dia se encontra no livro de Josué, capítulo 24 e versículo 31. Vamos ler? Pega a sua Bíblia ou então a sua revista e vamos ler juntos. Josué 24, 31. E diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. A nossa síntese diz o seguinte: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. Hoje nós iremos aprender que a fidelidade do nosso Deus é tão grande que não importa quantas vezes nós venhamos tropeçar na nossa caminhada, né? O nosso Deus, ele é fiel e é tão misericordioso e amoroso que sempre estará com as mãos estendidas para salvar. Aleluia. A nossa introdução diz o seguinte, leia comigo nesse momento. Nossa introdução diz: depois de um tempo de paz vividos desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló para uma despedida, onde exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor. Está em Josué 23. A segunda assembleia ocorreu em Siquém, quando, depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor, já em Josué, capítulo 24. Nas duas ocasiões, podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: E eis aqui eu vou, hoje pelo caminho de toda a terra. Josué se despede do seu povo e faz uma exortação. Olha a exortação que Josué faz. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então, o povo renovou a aliança com Deus,
para em seguida sepultar Josué, marcando assim o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. Como você pode já ter notado, hoje a nossa lição vai relatar realmente os dias finais da vida do líder Josué e o que também aconteceu depois de tudo isso e o que vem acontecendo atualmente com o povo de Israel, né? Vamos para o nosso primeiro ponto da lição, que fala: Josué reúne o povo em Siló. É possível dizer que essa primeira assembleia que foi em Siló foi justamente para enterrar, né, os ossos de José. E naquele momento, Josué, como líder, né, temente a Deus, e sabendo que, já tendo a ciência de que estava nos seus dias finais, proclamou o povo para que se reunissem. E ali ele começou a narrar tudo que o povo de Israel já tinha passado, né, desde a libertação até, né, o tempo da conquista ali da Terra Prometida. Um verdadeiro discurso contundente. Glória a Deus. E também, ele, no seu discurso, ele mostrou assim um zelo muito grande em exortar o povo acerca do futuro. Um bom líder, ele tem que ter essa característica de ter visão, ser um líder visionário, saber que há um futuro, que mesmo que ele venha morrer agora, mas o seu povo, os seus liderados irão, né, mais na frente, ter que tomar decisões, escolhas. E justamente nesse momento em que o povo estava reunido em Siló, Josué, usado por Deus mais uma vez, porque o Espírito Santo do Senhor estava sobre a vida de Josué, convocou o povo ali e começou a discursar, falar de tudo que eles tinham passado, principalmente exortar acerca do futuro, para que o povo não viesse deixar o Senhor, né? Porque haveria muita coisa ainda para acontecer, inclusive a tomada do restante da terra. Já tinha sido tomada a terra prometida, né? Mas haviam alguns, né, alguns pedaços de terra, vamos dizer assim, a serem conquistados. E eles precisariam manter firme o compromisso com Deus, porque aquela terra era cheia de inimigos, como nós já estudamos ao longo desse trimestre. Inimigos com deuses pagãos, não acreditavam em Deus, e eles precisariam lutar por aquela terra ainda mais na frente, né? E Josué estava preocupado com isso, por isso usou aquele momento de reunião, convocou todo o povo e falou todas aquelas palavras, né? E uma das coisas que mais me chama a atenção nesse momento é que Josué, ele lembra que a justiça de Deus é implacável. Ele deixa bem claro para o povo que nenhuma palavra do Senhor ia ser, né, ia voltar vazia. Tudo que o Senhor falou iria se cumprir e que o povo deveria andar certinho nos caminhos do Senhor, teria que ser fiel a Deus, porque nenhum pecado, nenhuma transgressão iria ser levado, né, adiante. Haveria um castigo, porque Deus é um Deus zeloso. Então, nós vemos aqui nessa primeira assembleia que Josué convoca o povo lá em Siló, né, já nos últimos dias de vida, ele já estava sentindo. Por que ele já estava sentindo? Porque ele tinha intimidade com Deus. E quando o líder tem intimidade com Deus, ele sabe a hora de iniciar o ministério e sabe também a hora de parar, porque Deus está, né, sempre o comunicando. Glória a Deus. Vamos lá. A despedida de um líder. O segundo ponto da nossa lição de hoje vai falar sobre a despedida de um líder. E esse líder, como nós já estamos sabendo, é Josué. Nesse ponto da nossa lição,
nós vemos e podemos refletir sobre os capítulos finais do livro de Josué, né? Mais uma vez, Josué agora conclama, né, o povo para se reunir, só que agora em Siquém. A primeira foi em Siló e a segunda assembleia agora é em Siquém. Naquela ocasião, Josué mais uma vez usado por Deus e sabendo da sua responsabilidade como líder, sabendo que os seus dias estavam no fim, ele começa a discursar e ali lembrar de todos os feitos do Senhor para com o povo de Israel, desde a história de Abraão até, né, o seu antecessor Moisés e o seu irmão Arão, né? E nós vemos ali que, naquele momento, ele aproveita para renovar a aliança com Deus, fazer com que o povo renovasse essa aliança. É aquele famoso versículo, ó, agora vocês vão decidir a que Deus sirvais, né? Porém, eu e a minha casa, ele diz, vai terminar o versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bem aí, nesse ponto da história, é o momento da renovação da aliança do povo. E ali o povo aceita de bom grado aquela proposta. Então, naquele momento, Josué faz um memorial que serviria como testemunho daquela nova aliança que o povo estava fazendo com Deus. Ele pegou aquele tratado que o povo estava fazendo agora com Deus e erigiu, né, em pedras, vamos ler aí, em pedra, na grande pedra do livro da lei de Deus, né? Nós sabemos que a lei de Deus era escrita em pedras naquele tempo. Não tinha a Bíblia como nós temos hoje, né? E ali, debaixo de um carvalho, ele erigiu, né, todas aquelas palavras. Às vezes nós podemos nos esquecer dos compromissos que nós fazemos com Deus, mas naquele momento, justamente Josué usa aquela atitude, fazer aquele memorial, justamente para lembrar o povo e também como testemunha para que Deus viesse a se voltar ao povo naquele momento e renovar a sua aliança. Daí então, passam alguns tempos e o livro de Josué se encerra com a morte do próprio líder Josué, os enterros dos ossos de José e também a morte do sacerdote Eleazar. Bom, agora vamos dar um salto para o futuro. O povo de Israel ainda existe, né? Como nós vemos nos noticiários todos os dias, né? E enfrenta vários e vários problemas, né? Como o povo de Israel lá no tempo de Josué também enfrentava. Nós vemos que quando foi para a Terra Prometida ser conquistada, o povo de Israel teve que lutar várias e várias batalhas, né? E assim derrotar vários e vários inimigos, né? E isso continuou até os dias, né, de hoje. Continua, na verdade, até os dias de hoje, né? Quando nós ligamos os noticiários, sempre vai estar lá alguma informação sobre Israel ou Palestina, tá bom? E agora nós vamos entender um pouco sobre isso, né? Devido a tantas coisas históricas, o povo de Israel sempre foi perseguido, né? Sempre foi perseguido. Em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU decidiu, né, aprovar a criação de 2 estados independentes. Era Israel e Palestina. Ambos não se davam bem e não se dão bem até hoje, né? Os judeus e os árabes, né? Não se dão bem. E em 1948 veio aí então a independência do Estado de Israel, né? Mas não parou por aí, né? Desde dessa conquista
da independência do Estado de Israel, né, que hoje nós conhecemos como um país, um Estado, né, podemos dizer país, que tem uma das melhores tecnologias do mundo. Então, nós vemos o renascimento dessa nação, né? Uma nação que antes lutou para conquistar o seu território. Deus hoje deu a possibilidade, né, dela ser uma nação independente e muito bem vista, né, na sociedade mundial, né, pela sociedade internacional. Ela é muito bem vista, né? Israel tem um dos melhores exércitos, tem os melhores armamentos bélicos, né, a melhor tecnologia. Israel realmente é favorecida por Deus. Glória a Deus. E houveram muitas e muitas, com certeza você leu a sua revista em casa e sabe que tem muita informação histórica mesmo nessa revista, mas para resumir aqui, não ficar enfadonho, tá bom? Nós vamos resumir aqui que houve 7 intifadas, olha a palavra, intifadas contra Israel ao longo desse tempo todo. Intifada significa levante, revolta, e justamente muitas delas criadas pela própria Palestina, né, para que Israel fosse, né, derrotado, não tivesse seu território. Mas nós vemos que ao longo desse período todo, em todas as intifadas, em todos os levantes, né, que aconteceram contra o povo de Israel, sempre o exército de Israel saiu vitorioso. Aí agora você deve estar se perguntando, mas Israel não é o mesmo que Jesus disse que veio para o seu povo e o seu povo não recebeu? Justamente. E sabe por que Israel ainda não foi desamparado? Sabe por que mesmo com essas 7 revoltas contra esse povo, contra esse país, mesmo com todos os fatos históricos que podiam derrotar este povo, derrotar para sempre, aniquilar, né? Mesmo com tudo isso, o favor do Senhor está sobre Israel. Por quê? Porque foi este povo que Deus escolheu para chamar de seu. E mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E é por isso que Israel vive hoje o favor do Senhor. Para concluir a nossa lição, nós retomamos, né, a parte da morte de Josué e do sacerdote Eleazar. Este período da história encerra um ciclo de verdadeiras batalhas e conquistas e apontam realmente para um futuro que é incerto, mas que mostra que Deus nunca perdeu o controle da história do povo de Israel, né? Com tudo que nós falamos, né, no terceiro ponto da nossa lição, com tudo que Israel já passou, mas Deus nunca perdeu o controle da história do seu povo. Então, querido jovem, irmão, irmã em Cristo que está assistindo esse vídeo, que você possa ter sido abençoado através deste trimestre, que realmente não foi fácil, mas até aqui o Senhor nos ajudou, e que nós venhamos ter um novo trimestre cheio da presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Amém.